Mulheres que correm com os lobos. Recuar e dar a volta. Recuar e dar a volta são termos que descrevem o mergulho que um animal faz para debaixo da terra para escapar e depois aparecer pelas costas do predador. É esta a manobra psíquica levada a cabo pela esposa do Barba Azul para recuperar a autonomia sobre a sua própria vida. O Barba Azul, após descobrir aquilo que ele vai considerar uma infidelidade da esposa, agarra-a pelos cabelos e arrasta-a escadas abaixo. Agora é a tua vez, grunhe ele. O elemento assassino do inconsciente surge e ameaça destruir o consciente da mulher. Psicanálise, interpretação de sonhos, autoconhecimento, exploração de si mesma, são tudo ações realizadas, porque são caminhos de retrocesso e formas de dar a volta. São formas de mergulhar e vir à superfície correndo atrás do problema e analisando-o de uma perspectiva diferente. Sem a capacidade de ver, mas ver mesmo como deve ser, perde-se aquilo que se aprendeu sobre o ego-eu e o eu luminoso. Em O Barba Azul, a psique tenta agora evitar ser aniquilada. Tendo deixado de ser ingênua, usa agora de astúcia. Pede tempo para se recompor. Por outras palavras, tempo para se fortalecer para a batalha final. Na realidade exterior, encontramos igualmente mulheres que planeiam as suas fugas, seja de um antigo meio destrutivo, seja de um companheiro ou de um emprego. Ela tenta ganhar tempo, dar tempo ao tempo, planeia a sua estratégia e lança mão da sua força interior antes de dar lugar a uma mudança exterior. Por vezes basta este tipo de ameaça do predador para que uma mulher deixe de ser aquele amor de pessoa que a tudo se adapta, para passar a ter o comportamento desconfiado de quem está vigilante. Ironicamente, ambos os aspectos da psique, o do predador e o da potencial jovem, atingem o seu ponto de ebulição quando uma mulher percebe que foi aprisionada, tanto no seu mundo interior quanto no exterior, dificilmente conseguirá tolerá-lo. Essa percepção vai atingir a raiz de quem ela é, no seu âmago, levando-a a planear, então, a morte da força predadora. Entretanto, o seu complexo predador está furioso porque ela abriu a porta proibida e começa afanosamente às voltas, tentando anular todas as possibilidades de fuga. Esta força destrutiva torna-se assassina e indica que a mulher violou um local sagrado, devendo por isso morrer. Quando aspectos opostos da psique de uma mulher atingem simultaneamente o seu ponto crítico, ela poder-se-á sentir extremamente cansada, pois a sua libido está a ser arrastada em dois sentidos opostos. Mas ainda que uma mulher esteja morta de cansaço devido às suas lutas miseráveis, sejam de que ídolo forem, mesmo que tenha a alma esgotada, ainda assim ela deve planear a sua fuga. Uma mulher tem de se esforçar para seguir em frente, custe o que custar. Atingido esse ponto crítico, poderá comparar-se a passar um dia e uma noite debaixo de temperaturas negativas.
Para sobreviver, não devemos entregar-nos ao cansaço. E dormir numa circunstância dessas é entregar-se a uma morte certa. Esta é a iniciação mais profunda, a iniciação da mulher aos seus próprios sentidos instintivos, os quais lhe permitirão identificar e banir o predador. Este é o momento em que a mulher aprisionada passa do estado de vítima para o estado em que os seus sentidos a tornam mais astuta, mais observadora, mais atenta. Este é o momento em que, graças a um esforço quase sobre-humano, ela consegue levar a sua tão cansada psique a realizar a tarefa final. As questões essenciais continuam a ajudar, pois da chave continua a fluir o sangue da sabedoria, mesmo quando o predador proíbe a consciencialização. A mensagem maníaca que envia é: consciencialização equivale à morte. A mulher, em contrapartida, leva-o a pensar ter uma vítima voluntária à sua mercê, enquanto planeia a morte dele. Diz-se que entre os animais existe uma dança psíquica misteriosa entre o predador e a sua presa. Diz que se a presa estabelecer com o predador um determinado tipo de contacto visual, servil, um certo tipo de tremor que produz uma leve ondulação da pele sobre os músculos, significa que ela, a presa, reconhece a sua fraqueza ante ele, o predador, acedendo a converter-se em sua vítima. Há alturas para tremer e correr, outras em que não. Neste momento crítico, uma mulher não deve tremer e não deve rebaixar-se. O pedido do tempo para se recompor, feito pela jovem esposa do Barba Azul, não é um sinal de submissão do predador. É a forma astuta de encontrar, de transformar a sua energia em força. Tal como fazem certas criaturas selvagens, ela está a preparar-se para uma ofensiva total contra o predador. Ela faz meia volta para escapar do predador e depois ressurge inesperadamente atrás dele. O grito da liberdade. Quando o Barba Azul chama a mulher aos gritos e ela arrisca desesperadamente ganhar tempo, o que ela está realmente a tentar fazer é ganhar energia para dominar o captor. Quer este se trate especificamente de um fator destrutivo, como uma religião, um marido, uma família, uma cultura, quer se trate de complexos negativos de uma mulher ou uma combinação de vários destes fatores. A esposa do Barba Azul suplica pela sua vida, mas falo astuciosamente. Por favor, murmura, deixa-me recompor e preparar-me para a minha morte. Muito bem, grunhiu ele, mas prepara-te. A jovem convoca então os seus irmãos psíquicos, que representam eles na psique de uma mulher. São os propulsores da psique mais musculados, mais naturalmente agressivos. Representam a força interior de uma mulher, a força capaz de atuar quando chega o momento de acabar com os impulsos do mal. Embora este atributo seja aqui retratado pelo género masculino, ele pode ser retratado por qualquer um dos géneros e também por coisas sem género necessariamente específico, como por exemplo uma montanha que se fecha sobre si mesma para não deixar entrar o intruso ou o sol que baixa por um instante.
para esturricar o saqueador. A esposa corre escadas acima em direção ao quarto, pede às irmãs que subam para a muralha e pergunta-lhes: estão a ver os nossos irmãos a chegar? As irmãs respondem que não estão a ver nada. Quando o Barba Azul berra para que a sua esposa regresse à cave para a decapitar, ela volta a gritar: estão a ver os nossos irmãos a chegar? E as irmãs respondem que talvez estejam a ver lá longe um remoinho, talvez um furacão. Estamos perante o quadro completo de um surto de força intrapsíquica. As irmãs, as mais espertas, ocupam o lugar central nesta última fase de iniciação. Tornam-se os olhos dela. O grito da mulher percorre uma longa distância intrapsíquica, vai até onde moram os irmãos, isto é, até onde vivem os aspectos da psique que foram treinados para lutar, para se baterem até à morte, se necessário. Mas inicialmente, os aspectos defensivos da psique não estão imediatamente tão perto do consciente como deveriam de estar. O entusiasmo e a natureza combativa de muitas mulheres não se situam tão perto do consciente quanto o que seria eficiente. Uma mulher deve praticar a invocação ou a evocação da sua natureza controversa, os seus atributos de remoinho, de furacão. O símbolo do remoinho representa uma força central de determinação, a qual, quando focada ao invés de estar espalhada, garante à mulher uma energia tremenda. Com esta atitude mais agressiva, preparada, não perderá consciência, nem será enterrada com as outras. Ela resolverá, de uma vez por todas, o assassínio feminino interior, a sua perda de líbido, a perda da paixão pela vida. Ainda que as questões-chave permitam a abertura e a calma necessárias à sua libertação, sem a força dos irmãos de espadas em punho, ela não consegue triunfar. O Barba Azul grita pela esposa e começa a subir as escadas de pedra. A esposa grita às irmãs: e agora? Estão a vê-los agora? Ao que as irmãs respondem: sim, estamos a vê-los. Os nossos irmãos chegaram, estão quase a entrar. Os irmãos entraram no hall a galope, irromperam pelo quarto, empurraram o Barba Azul contra a balaustrada. Aí, com as suas espadas, mataram-no finalmente, deixando os seus restos à mercê das aves de rapina. Quando as mulheres ressurgem aliviadas da sua ingenuidade, trazem consigo e para si mesmas algo de inexplorado. Neste caso, a agora mais lúcida mulher recebe uma ajuda masculina interior que vai ajudá-la. Na psicologia junguiana, a este elemento foi dado o nome de ânimos, um elemento parcialmente mortal, parcialmente instintivo e parcialmente cultural da psique da mulher, que surge nos contos populares e nos símbolos oníricos, como seu filho, seu marido, como um estranho e um amante, referindo por vezes um caráter ameaçador em função das suas circunstâncias psíquicas momentâneas. Esta figura psíquica é particularmente valorizável,
porque está investida de qualidades que não são tradicionalmente atribuídas às mulheres, sendo a agressão uma das mais comuns. Quando este temperamento do sexo oposto é saudável, como simbolizado pelos irmãos em O Barba Azul, ama a mulher onde habita. Corresponde à energia intrapsíquica que a ajuda a realizar tudo o que ela deseja. É este temperamento que lhe confere a força psíquica para, paralelamente aos outros dons referenciados que possui. E será também este temperamento que a ajudará na busca do consciente. Em muitas mulheres, este aspecto contrassexual faz a comunicação entre os mundos do pensamento interior e do sentimento, o mundo exterior. Quanto mais forte e mais integravelmente vasto é o ânimos, veja-se o ânimos como uma ponte, tanto maior capacidade, facilidade e estilo a mulher manifestará na concretização das suas ideias e do seu trabalho criativo no mundo exterior. Uma mulher com um ânimos deficientemente desenvolvido tem muitas ideias e muitos pensamentos, mas será incapaz de manifestá-los no mundo exterior. Fica sempre um passo atrás na organização ou na implementação das suas maravilhosas ideias. Os irmãos representam a graça da força e da ação. Com a sua ajuda, muitas coisas acabam por acontecer. Em primeiro lugar, a neutralização da enorme capacidade de paralisação do predador na psique da mulher. Em segundo, é a substituição da mulher de olhos macerados de roxo por uma outra de olhos bem abertos. E a terceira, a presença de um lutador de cada um dos lados, mal chama por eles. Os devoradores de pecados. O Barba Azul é, sobre todos os aspectos, um relato cortante sobre rupturas e reencontros. Na parte final da história, o corpo do Barba Azul é deixado à mercê dos devoradores de carne, corvos marinhos, aves de rapina, abutres. Trata-se de um final muito místico e estranho. Diz-se que em tempos remotos haviam umas almas designadas por devoradoras de pecados. Estas eram personificadas por espíritos, pássaros ou animais e por vezes por seres humanos, os quais, de certa forma, como o bode expiatório, assumiam os pecados, ou seja, os lixos psíquicos da comunidade, para que as pessoas pudessem assim ser purificadas e redimidas dos restos de vidas difíceis ou vidas mal vividas. Já vimos como a natureza selvagem é exemplificada pela descobridora da morte, aquela que canta sobre os ossos da morte, devolvendo-os novamente à vida. Esta essência, vida, morte, vida, é um atributo fundamental da natureza instintiva feminina. De igual modo, na mitologia nórdica, os devoradores de pecados são necrófagos que se alimentam dos mortos, deixam-nos a incubar nos seus ventres, transportando-os para Hel, que não é propriamente um lugar, mas sim uma pessoa. Ela é a deusa da vida e da morte, a deusa que ensina aos mortos como voltar à vida. Estes vão se tornando cada vez mais jovens até estarem preparados para renascerem, preparados para serem devolvidos à vida. Este devorar de pecados e de pecadores
a subsequente incubação dos mesmos e a sua devolução à vida constituem um processo de individuação dos mais básicos aspectos da psique. Neste sentido, é correto e adequado retirar-se energia aos elementos predadores da psique, matando-os, por assim dizer, esgotando os seus poderes. Podem depois ser devolvidos à bondosa mãe de vida, morte-vida, para que esta os transforme e recrie, esperançosamente em estado menos explosivo. Muitos intelectuais que estudaram este conto são da opinião que o Barba Azul representa a força que não é redimível. Ainda que eu veja um terreno adicional para este aspecto da psique, não a transformação de um assassino em série em afável Mr. Chips, mas antes um ser que deve estar num asilo, um lugar digno onde haja árvores e céu e uma alimentação adequada e talvez música para acalmar o espírito e não um sítio onde se fique desterrado num local recôndito da psique, a ser torturado e insultado. Por outro lado, não quer dar a entender que o manifesto e irredimível mal não existe, pois de facto ele existe. No decorrer dos tempos tem-se tentado passar a sensação mística de que qualquer trabalho de individualização feito pelo homem vai alterar também a escuridão no consciente coletivo de todos os seres humanos, sendo este o local onde o predador habita. Em certa ocasião, Jung diz que Deus se torna mais consciente à medida que os seres humanos se iam tornando mais conscientes, no pressuposto de que os seres humanos iluminavam o lado obscuro de Deus quando arrancavam os seus demónios e os expunham à luz do dia. Não estou aqui a afirmar saber como tudo isto funciona, mas seguindo o padrão do arquétipo, julgo que poderia ser qualquer coisa deste género, em vez de injuriar o predador da psique ou fugir dele, desmembrando-o. Para tanto, não nos devemos entregar a pensamentos desagregadores em relação à nossa vida, à alma, nem ao nosso valor pessoal. Capturamos os pensamentos hostis antes que se tornem suficientemente insidiosos e desmantelamo-los. Desmantelamos o predador, neutralizando as suas diatribes com as nossas próprias verdades construtivas. Predadores, nunca acabas nada do que começas. A pessoa acaba muitas vezes. Desmantelamos os ataques do predador natural, tomando em consideração e trabalhando o que é verdade daquilo que o predador nos diz e rejeitando o que não é. Desmantelamos o predador conservando as nossas intuições e instintos e resistindo às suas manobras de sedução. Se fizermos uma lista de todas as perdas que tivemos até este ponto das nossas vidas, recordando momentos em que sofremos decepções, momentos em que nos sentimos impotentes contra a tormenta, momentos em que tivemos fantasias glamourosas, compreenderíamos que esses são pontos vulneráveis nas nossas psiques. É essas partes mais desejosas ou mais desfavorecidas que o predador se agarra para esconder o facto de que a sua única intenção
é empurrá-la para a cave e sugar a sua energia como se fosse uma transfusão de sangue para si próprio. No final de como o Barba Azul, os seus ossos, a sua carne, são deixados aos abutres. Isto dá-nos um forte entendimento da transformação do predador. Esta é a última tarefa nesta viagem pelos mundos do Barba Azul. Permitir que a natureza da vida-morte-vida destrua o predador, levando-o a ser incubado, transformado e retornado à vida. Quando nos recusamos a entreter o predador, ele vai perdendo força e ver-se-á incapaz de agir sem nós. Nós, na essência, conduzimos-lo àquela camada da psique onde toda a criação ainda não começou a construir-se, deixando-o aí a borbulhar nesse caldo etéreo até conseguirmos encontrar uma forma melhor onde se venha a encaixar. Quando a psique do predador se dissolve em energia, passa depois a poder ser moldada com um outro qualquer propósito. Passamos então a ser criadoras. A matéria-prima reduzida converte-se então na matéria para a nossa própria criação. As mulheres descobrem tudo isto quando vencem o predador, tomando dele tudo o que é útil e rejeitando o resto. Ficam cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Tomarão do predador o que lhes fora roubado, ou seja, vigor e substância. Pegar na energia do predador e transformá-la em algo útil pode entender-se de várias formas. A raiva do predador pode transformar-se num fogo espiritual que vá permitir a concretização de um grande feito mundial. A astúcia do predador pode ser usada para investigar e compreender coisas à distância. A natureza assassina do predador pode ser usada para eliminar o que convém eliminar da vida de uma mulher ou convém que se elimine na sua vida exterior, tratando-se de coisas distintas em momentos distintos. Geralmente a mulher sabe exatamente do que se trata. Aproveitar as partes do Barba Azul é um pouco semelhante a aproveitar as partes medicinais do tal meimendro ou os elementos curativos da venenosa beladona, utilizando-os cuidadosamente para ajudar ou curar. Ainda que o predador tenha deixado algumas cinzas que um dia inevitavelmente se erguerão para a vida, isso ocorrerá sempre de forma muito mais reduzida, muito mais reconhecível e com muito menos poder para iludir e destruir, já que a pessoa lhe terá retirado muitos dos poderes que ele usava de forma altamente destrutiva, aproveitando esses poderes para coisas úteis e relevantes.